minha gente, tudo bem? Bora lá para mais uma leitura comentada do texto, dessa vez um livro de Florestan Fernandes, Poder e Contrapoder na América Latina, uma coletânea com uma série de artigos, e nós vamos nos deter em um trecho do seguinte texto, que é Notas sobre o Fascismo na América Latina, publicado, na verdade, escrito, publicado e utilizado como uma palestra em 1971 nos Estados Unidos, período que o Florestan Fernandes está fora do país. Afinal, em 1964 tinha tido um golpe militar canalha nesse paísinho que nós vivemos, teve que fugir, assim como muitos outros, e ele fala, então, faz alguma reflexão sobre o fascismo na América Latina. Era comum, à época, os intelectuais de esquerda latino-americanos falarem sobre o fascismo para compreender as ditaduras militares que estavam sendo implantadas, violentamente impostas no nosso continente com o apoio dos Estados Unidos. Então é importante chamar isso a atenção, porque para analisar isso, a gente já começa a tocar em elementos que às vezes passam desapercebidos. Lembrem-se que durante os anos 20, 30, 40 na Europa, teve o fascismo controlando o Estado, de um ponto de vista muito específico, né, desse tipo de movimento muito recente, e que eclode as tais das grandes guerras, né? Então, esse modo de organização do fascismo, que controla o Estado, o domina, faz uma grande propaganda de massa, mobilização de massa e tal, caracterizou esse movimento e entregou na cabeça das pessoas o que seria o tal do fascismo. Só que aí, 30 anos depois, 1964 para frente, no continente latino-americano, uma série de golpes militares vão ocorrendo, uma série de fachos vão assumindo posições estratégicas e de poder, de diferentes maneiras, em diferentes circunstâncias, mas nessa dinâmica, e apoiado pelo tal dos Estados Unidos, que até então era compreendido como quem estava na luta contra o pessoal lá da Itália, da Alemanha, na Grande Guerra, não é? Pois é. Olha que curioso, o que será que está acontecendo? Então, com o apoio dos Estados Unidos, tem esses golpes, os caras estão tentando compreender como é esse movimento, o que está acontecendo, e muitos dos intelectuais latino-americanos então começam a falar sobre o fascismo na América Latina e tentar compreender esse fenômeno. Aí a gente tem o Jaguaribe, o próprio Rinkelhammer, o pessoal que viu depois do golpe do Pinochet no Chile começou a tentar reencontrar maneiras de articular o fascismo com um novo projeto liberal econômico que estava sendo desenvolvido e tinha como base os Chicago Boys, tentando articular todas essas coisas. Então, ver como isso foi construído, o conceito de fascismo na América Latina, é muito importante pra gente. Percebam que é muito importante. Então, nesse texto, por exemplo, deixa eu já saltar para ele, a gente vai encontrar alguns elementos que para mim não são muito interessantes para definir o fascismo. Mas as reflexões que Florestan está fazendo ali no calor do momento, né, tentando entender o processo do movimento do que estava acontecendo, nos ajudam a fazer pontos para o dia de hoje. E isso é importante. Recentemente aqui no canal nós fizemos um vídeo sobre a relação entre fascismo e cristianismo, e isso atiça ânimos. Então a gente tem que começar a botar o cérebro para funcionar. E quem está fingindo que nada está acontecendo está equivocado. Quem se diz que vai militar, que quer lutar contra esses movimentos reacionários, antipopulares e violentos que estão rolando, e não toca no tema, não explicita, não se aprofunda, não tenta ir atrás, não está mobilizando as pessoas para fazer isso, não só está sendo errado, como está sendo canalha, está sendo negligente, a gente não pode fazer isso. Sim, há um recrudescimento e mesmo uma potencialização desses movimentos reacionários no mundo inteiro, e a gente não pode deixar passar. Isso é perigoso, isso é sério. E não é só, não passarão. Não, meus amigos. Tem que compreender bem o que está acontecendo, quem são esses não e como a gente vai enfrentar eles. Então eu espero poder contribuir um pouquinho. Eu vou pular uns 2 parágrafos aqui para ir direto para a América Latina, tá? O que eu poderia dizer é que nesse momento aqui, desses primeiros um parágrafo e meio do Florestan, ele diz assim, o fascismo que a gente viu na Europa é distinto do que está rolando na América Latina. Parece que o da América Latina é um movimento de tensionamento da luta de classes. E aí é um uso consciente desse tensionamento por parte de grupos de elite, da elite brasileira, que vai usar o braço armado a seu favor. Então não é necessariamente uma identificação imediata entre a liderança militar, que vai ser a grande cara do movimento, e inclusive faz uma grande propaganda de massa, mobilização da população, uma construção ideológica e tal, e que aí o empresariado fica meio que subjugado a essa grande imagem. Não. Ele está tentando falar, os burgueses e capitalistas aqui na América Latina
fazem um tipo de associação e de organização que utilizam do braço militar para tensionar a luta de classes. E como estão alinhados com a dinâmica do imperialismo, algo que não ocorreu na Europa, tem características específicas desse tipo de fascismo que tem na América Latina. Então, é legal ver que é esse o tipo de debate que ele quer abrir para a gente começar a conversar sobre ou a respeito do tal do fascismo, tá bom? Deixa eu pular um pouquinho, 2 parágrafos mais ou menos, e eu vou direto aqui, ó, para o fascismo na América Latina, a partir dessas reflexões. Então, só para terminar, né, que a consequência disso, né, do que ele está tentando reinterpretar sobre o que aconteceu nos estudos sobre o fascismo e que talvez estariam embaralhando um pouco as nossas ideias, né, porque estavam tentando só refletir o que estava acontecendo na Europa, na América Latina, sem as devidas mediações. É uma forma de fascismo de menor refinamento ideológico que envolve uma menor orquestração de massa e um aparato de propaganda mais rudimentar, mas que se baseia fundamentalmente na monopolização da classe do poder estatal e uma modalidade de totalitarismo de classe, não seja bem conhecido sociologicamente. Ele deu esse nome totalitarismo de classe para tentar compreender o que está acontecendo no fascismo na América Latina. Então não é a figura personalista, movimento ideológico muito bem estruturado. Ele fala, não, cara, já perdeu esse conteúdo propriamente dito e essa maneira de abordar. Aqui é uma questão de você realmente fazer valer o interesse de classes superiores, classes da elite, por meio da estrutura militar, mas sem essa construção ideológica, nacionalista bem feita, massificada, com grande mobilização e tal. É outra proposta, outra parada. Então é interessante. Vou até ler esse comentário dele porque é um conceito controverso, mas talvez interessante. O totalitarismo de classe só é possível em sociedades estratificadas nas quais a cultura especial da classe dominante, ou setores da classe dominante, opera e é imposta como se fosse uma cultura universal de toda a sociedade, ou civilização. Às vezes, a cultura especial da classe baixa é contraposta a ela como folclore ou cultura popular. Fica a dica aí, né? Se você olhar, por exemplo, esses nacionalismos do fascismo aos moldes europeus tradicionais, não, aí não é cultura popular, folclore, sei lá o quê. Não, os caras empenham como sua própria cultura. Mas no nosso caso aqui não, como é de elite, faz uma coisa maluca. Emula a cultura clássica que vem de fora como aquilo que efetivamente é bom, aquilo que é superior, e coloca a cultura popular, a cultura nacional e mesmo de classes baixas, vamos dizer assim, como se fosse folclórica, como se fosse de menor valor e subjuga isso, né? Então é isso que é curioso. Por isso que o Floresção vai focar na questão da classe e do papel que se desempenha nesta classe, e não propriamente nos conteúdos ideológicos. Quando os membros da classe baixa saem de seu mundo e desempenham papéis que se vinculam às esferas econômica, social e política da sociedade global, eles compartilham, de uma forma ou de outra, traços ou complexos institucionais da civilização, ou, em outras palavras, da cultura oficial e dominante. Então, acaba tendo esse tipo de conflito muito específico do que ele está tentando chamar a atenção. Mas eu só indiquei porque é um conceito que ele utilizou aqui. Eu tenho meu problema com esses conceitos, mas não vamos deixar aqui simplesmente de não indicar o que o Florestan está querendo falar. Mas vamos lá. O fascismo na América Latina tem sido até o presente uma versão complexa dessa espécie de fascismo, dessa menor fascismo, né? Como tal, ele pressupõe uma exacerbação do uso autoritário e totalitário da luta de classes, da opressão social e da repressão política pelo Estado, do que da doutrinação de massa e movimentos de massa. Então, o foco é muito mais no uso do aparato estatal para fazer valer o interesse de uma classe dominante do que propriamente de você massificar uma cultura, massificar uma ideologia, ter uma certa unidade do movimento nacional, popular, que você vai juntar todo mundo e unir fascismo e nacionalismo claramente. Não, isso aqui não rola aqui na América Latina. Inclusive porque para pegar a cultura popular e levar ela adiante mesmo, você vai acabar sendo anti-imperialista. Então, vai entrar num conflito. O elemento do imperialismo é muito importante para a gente discutir fascismo na América Latina. Muito importante. Ele é substancialmente contra-revolucionário e emprega a guerra civil, potencial ou real, a quente ou a frio, em 2 níveis diferentes e por vezes concomitantes. Sim, veja que o inimigo do nosso fascismo não é inimigo externo ou interno e externo, é só o inimigo interno. Só. Vai ser o tensionamento aqui dentro. Ninguém vai querer enfrentar e encampar a guerra contra de fora porque a gente é incapaz de fazer isso. Então você vai colocar todo o aparato para lutar contra seus inimigos aqui dentro. E é contra-revolucionário, né? Então, em 2 níveis que ele emprega essa contra-revolução. O primeiro, contra
a democratização como um processo social de mudança estrutural, por exemplo, quando ela ameaça a superconcentração da riqueza, do prestígio e do poder. Então, a luta contra qualquer organização democrática que comece a quebrar dinâmicas de superconcentração. Vai ter concentração? Vai. Vai ter capitalismo? Vai. Mas se não for o máximo, isso aí tá atrapalhando a gente. Se não garantir todo o privilégio aqui do butim para nós, não. Então, qualquer cara de democracia, ainda que seja, como o Florestan vai dizer aqui, né, revolução dentro da ordem, digamos aí, por exemplo, o que fez um PT durante quantos anos, né? Vai para o processo eleitoral, consegue ser eleito, monta a bancada, faz programas de reparação social, faz programas de transformação, faz programas de inclusão, faz programas de manutenção do capitalismo periférico que nós temos, garantindo maior acesso a uma maior parte da população a determinados bens que eram privilégios. Pô, sensacional. Dentro da ordem. E os capitalistas não deixaram de ganhar. A burguesia continuou entubando litros, litros e litros e litros de dinheiro. Continuou entubando os litros de dinheiro dela. Muito. E bebeu até umas horas. Ficou chapada de dinheiro e continuou querendo mais. Porque ela é uma adicta. Ela é uma adicta do dinheiro. Né? Uma adicta do capital. Então tem que ter mais. Mesmo que ela continuasse prevalecendo, crescendo dentro de um projeto nacional de redistribuição, de manutenção do capitalismo, para ela é um perigo. Tem que ser combatido. Inclusive porque ela está aliada com o imperialismo. Cara, isso é muito óbvio, é muito legal da gente ver. Mas esse é um primeiro ponto. Então, vai fazer uma guerra civil contra qualquer processo de democratização, de participação popular, de revolução dentro da ordem, vamos dizer assim. Digamos que isso exista, seja possível uma revolução dentro da ordem. Do tal do gramscianismo, que esse olavista e pastor maluco fica reproduzindo pra lá e pra cá, sendo olavista. E depois tendo medo de assumir que é olavista. Esse é um ponto. E o outro contra todos os movimentos socialistas qualificados como revolucionários. Portanto, ele também procura barrar a revolução contra a ordem existente. Então é nesses dois níveis. Só que esse segundo nível ele nunca se expressou de maneira clara no Brasil, por exemplo, e em outros países da América Latina. Conseguiu em alguns, mas muito pouco. Muito pouco. E dentro da ordem, por exemplo, é dado golpe militar sem que houvesse qualquer risco de revolução ou qualquer risco de grande transformação. O que a gente tinha era um presidente que tinha sido eleito democraticamente e que segue ali no seu mandato. Por N fatores, depois vai sofrer um golpe. Exatamente por esse tal do medo das transformações. Mas estava rolando transformações dentro da ordem, quer dizer, qual o motivo? Por que fazer isso? Por quê? Então, importante a gente pensar nesses movimentos e nesses fatores. De todo modo, esse segundo contra-revolucionário é onde aparece os reaça claramente reaça, que é o cara que efetivamente é o fascista mais próximo do clássico, né? Que conta todo esse movimento socialista ou comunista de transformação contra a ordem, a qual foi, aliás, a função histórica do fascismo na Alemanha e na Itália, que é exatamente isso, que é o cara que expressa daí claramente essa posição. Gente, o comunismo, o socialismo, a luta dos trabalhadores é o grande critério para a gente ver o surgimento desse tipo de movimento reaça. A luta por direitos, que é garantida por meio da mobilização dos trabalhadores, vai ser apropriado por uma social-democracia para tentar fazer uma gestão do capital, dentro de uma ordem com uma cara humanista. Ou seja, para evitar a revolução, para evitar a luta dos trabalhadores. O movimento reaça, conservador, fascista, aí é explícito, é contra a luta e vai contra, inclusive, esses próprios direitos, porque eles são fruto desse processo de transformação. Então, é uma manutenção da ordem no meio da pancada. Quem fica excluído dos dois processos são exatamente os movimentos de luta popular, de organização dos trabalhadores. Então, a grande ameaça dentro do mundo moderno, o grande projeto que ameaça a ordem capitalista é o socialismo. Ponto. É vislumbrar o comunismo. Ponto. Mas eu não gosto muito do que aconteceu não sei onde, não sei o que lá. Tudo bem. A gente não tá em não sei quando e não sei onde. Hoje, conscientemente, se nós queremos barrar esta máquina que atropela todo mundo e destrói as condições de produção e reprodução da vida, a gente tem que abraçar o único movimento de mobilização de massa real e com projeto
e com boa análise da realidade e capaz de enfrentar o capitalismo que existe. Socialismo. É isso. Dito isso, alguns observadores encaram a forma de subfascismo ou de pré-fascismo como uma herança colonial, localizando o seu componente central na manipulação autocrática das estruturas e do poder da maquinaria do Estado. Isso aí é porque o pessoal, como eu comentei, na América Latina, estava pensando sobre isso. Teotônio dos Santos, acho que o próprio Rui Mauro Marinho produz alguma coisa a respeito. Falei já do Jaguaribe, do Quinckelamert, fala... Pô, tem mais gente, cara. Eu não vou conseguir lembrar agora de cabeça. Mas que falava sobre fascismo e estava tentando entender esse movimento. E aí tem uns que deram esses nomes, subfascismo, pré-fascismo, protofascismo, e vai surgindo aí as terminologias, né? Mas o Florestan faz aquela saída que pra mim é a melhor de todas. Ele vai negar as terminologias e falou, gente, algum nome que vocês quiserem dar, pra mim pouco importa, eu quero entender o movimento. E basicamente é isso pra gente. Mas vamos lá. Não é necessário negar certas continuidades culturais para se fazer a crítica de semelhante interpretação. Então tá, tudo bem, vocês querem chamar... herança colonial, não tem problema, tudo bem, tá? Mas o componente importante é que o fascismo aqui está conectado com imperialismo, que é um movimento moderno propriamente dito, que é estabelecido pelos Estados Unidos, né? Depois da Grande Guerra. Já existia imperialismo antes? Sim, mas o que nós estamos enfrentando aqui é aquele que tem como centro sede do poder os Estados Unidos, que é pós-Grande Guerra. Seria errado supor que as manifestações do fascismo na América Latina constituam um mero produto ou subproduto das estruturas do poder arcaicos. Exatamente, não é simplesmente isso. Existe continuidade? Existe, mas ela não é o fator de explicação total. O fascismo em si mesmo é uma força muito moderna. Muito moderna. Então, se você quiser recuperar, dizendo, estamos voltando para o passado, estamos indo para trás. Não, gente, o fascismo é produto da modernidade, das contradições e das lutas dentro do capitalismo moderno. E seus objetivos mais recentes estão conectados com o desenvolvimento com segurança, que era a tal da doutrina de segurança nacional, e que, dado a necessidade do capital se expandir, dado o tipo de relação que estava tendo de enfrentamento na Guerra Fria contra os blocos socialistas e tal, e os desenvolvimentos industriais ou econômicos que estavam acontecendo em determinados países periféricos, houve daí um tipo de crescimento dirigido, que para não ser nacionalista e para não ter certas forças populares, foi organizado em torno de ditaduras, de movimento de militar, que daí fazia um processo de desenvolvimento de determinados setores das forças produtivas, mas subjugado ao imperialismo e pegando capital externo, fazendo dívida, mantendo a ordem econômica. Um desdobramento da interferência das potências capitalistas hegemônicas e das empresas multinacionais com vistas a garantir a estabilidade política na periferia. Que era isso, minha gente. Era isso. É o que aconteceu durante o período do golpe no Brasil, por exemplo. Teve o golpe, veio o regime militar, ditadura, agressiva, violenta, persecutória, e que faz um projeto de relativo desenvolvimento nacional, mas esse que ainda tinha algum militar nacionalista, mas esse projeto ele era subjugado aos interesses imperialistas, com todas as contradições possíveis, e tomava capital estrangeiro endividando a própria economia nacional. Um problema danado. Essa evolução coincide com os interesses conservadores, reacionários e contra-revolucionários de burguesias relativamente impotentes, que preferem a capitulação política ao imperialismo a lutar pelas bandeiras tradicionais ou clássicas de um nacionalismo burguês revolucionário. E aqui eu até concordo em parte com Florestan, que sim, dá pra gente provocar e falar, esses caras aí são tudo um bando de impotentes, são tudo um bando de véi broxa, essa burguesia nacional reacionária, conservadora, tudo red pill, tudo babaca, que não tem culhão pra fazer enfrentamento ao imperialismo, que não tem coragem, que não tem efetivo patriotismo, ou mesmo qualquer preocupação com o projeto nacional de desenvolvimento, estão preocupados com o próprio bolso, né? Para não dizer outros termos. Com o próprio bolso, com a própria carteira, querem fazer o seu próprio capital, e dane-se o resto. E aí tá certo, a gente pode fazer essa crítica, por exemplo, do que o Florestan tá fazendo, que é provocativa, que a gente tenta mexer no brio desses véi broxa. Mas, contudo, porém, entretanto, qual que é o ponto? Do ponto de vista estrutural, esses caras ganham dinheiro. Eles mantêm seu privilégio, eles fazem crescer e acumular seu capital. Eles desenvolvem, sim, o seu capital reproduzindo de maneira ampliada, colocando, se inserindo no mercado mundial de maneira subserviente. Então, se o cara faz o agro, faz grandes produções de matéria-prima,
que não ajuda e não agrega em nada na nossa valorização do nosso produto, né? Não ajuda em nada a gente entrar de maneira qualificada nas cadeias globais de valor, vamos dizer assim. Então, o produto que a gente faz, ele tem baixo valor agregado, então você tem que produzir muito para conseguir um produto único, de grande valor agregado que vem de fora. Explicação de maneira muito tosca, simples e puramente anedótica, aí você tem que produzir 1 tonelada de soja para trocar por um celular Samsung de ponta. Tipo isso. Então, quer dizer, você tem que produzir muito, fazer muito, porque tem baixo valor agregado. E super explora o trabalho da galera, paga baixos salários, porque não precisa de mão de obra tão qualificada. Isso quando você não substitui essa mão de obra, vai mecanizando, vai tacando um monte de produto que vai... Não vou nem falar nada. Só deixando o pessoal mais doente, mas faz a tua colheita ser mais rápida, ou a colheita o ano inteiro, essa coisa toda. Não respeita nenhum processo natural básico. E só planta soja ou qualquer outra porcaria desse tipo. Faz esse negócio, e quando você faz isso, você destrói as condições do ciclo econômico, porque o cara não vai ter dinheiro para consumir depois, não vai ter trabalhador ali para poder manter esse negócio funcionando. Então você vai vendendo para fora, você não produz para dentro. Os trabalhadores superexplorados, você extrai o máximo de capital, arrebenta, faz a sua grana, mas não teve nenhum desenvolvimento nacional. Nós, na verdade, ficamos em déficit, nós, na verdade, não fomos capazes de produzir nada e ainda cheio de benefício do Estado, no caso, como funciona hoje, castais das leis que isentam o agronegócio, por exemplo, de imposto, praticamente. Tem subsídio e não tem imposto, não produz um palito do ponto de vista formal do negócio. Por que isso? No final, quando você fizer a conta, não deu nada. E ainda destruiu as condições de produção e reprodução da vida e do próprio ciclo econômico. Então, essa galera faz dinheiro. Então, para eles não interessa um projeto nacional de desenvolvimento. Não interessa. Não interessa, não é nem só por brilho, não, porque não interessa. Do ponto de vista capitalista, de uso dos meios para obter o fim, eles estão fazendo grana. Estão ampliando o capital, estão felizes. Não estão operando de maneira irracional. Entendeu? Então é um problema da própria racionalidade capitalista da economia nossa. Aí aparece aquele tal daquele engenheiro Léo que foi debater esses dias com o Gustavo, que na verdade foi uma aula do Gustavo para ele mesmo, porque aquele maluco só servia de escada para o Gustavo poder falar o que ele quisesse, que era um completo imbecil. Aquele engenheiro Léo lá fez o quê? Ele falou, a gente podia fazer o nosso desenvolvimento econômico nacional à base de cachaça, de vender cachaça. O maluco foi perguntado qual que é a solução para o Brasil, como a solução de desenvolvimento para o país, e o cara mete que produção de cachaça, porque quando eu vou visitar meus parentes lá na Itália, eu levo a cachaça brasileira e, nossa, eles se estapeiam para tomar. Ai, meu Deus, Mas tudo bem, né? Vocês consomem esse tipo de coisa na internet, tá? Vocês consomem esse tipo de coisa na internet. E acham, e como é uma ideia simples, como a coisa fala, verdade. Imagina se eu conseguisse vender pra todo mundo, ao mesmo tempo, essa cachaça. Pô, genial! A gente produz um monte, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Ai, gente. O cara ainda foi lá pra debater socialismo, capitalismo, como se fosse uma grande genialidade, né? Como um gênio da economia, sendo engenheiro. Professor universitário, aparentemente. E meteu essa. Pensa por um segundo, meu Jesus Cristo. Um segundo. Segundinho. A escala, né? Tanto que você tem que vender, tanto que você tem que produzir, a limitação que você tem na capacidade do consumo. O cara tomou um pouquinho de cachaça todo dia, menos que ele vira uma garrafa todo dia e tem que comprar todo dia uma garrafa nova. Ou que essa garrafa vai custar tão caro que o cara compra uma vez pra durar 7 anos e você não teve nenhuma perda porque ele não foi comprar de novo. Só que aí se é tão caro assim, vai durar tanto tempo, quem vai comprar? Por quanto tempo? Ai, meu Deus. Como você agrega mais valor disso? Ai, gênios do capitalismo. Gênios, mestres do capitalismo, mestres da economia doméstica. De outro lado, então vamos lá, né? Se adotarmos conceitos derrisórios como subfascismo, ou pré-fascismo, protofascismo, sei lá mais quais nomes o pessoal vai inventando, com isso não modificaremos a realidade. Aula 1.1 de análise da realidade. O nome que você vai dar no primeiro momento pouco importa, tem que entender o movimento.
Esses e outros nomes mal se aplicam à contra-revolução organizada política e militarmente e às suas implicações políticas tão complexas e destrutivas, que consolidam o poder da reação e excluem na cena histórica todas as formas de mudança política estrutural anticapitalista ou não, que escapem ao controle direto ou indireto das classes possuidoras de suas elites dirigentes. Quer dizer, meus amigos, os nomes que vocês vão dar, na hora de analisar o que está acontecendo no real, pouco vai importar. Primeiro tem que entender o movimento. Ah, você não pode chamar de fascismo, porque para ser fascismo tem que ser igual ao que aconteceu na Itália e na Alemanha. Igual, idêntico. Tá bom. Mas tem que entender o que está acontecendo. E o lance é que, a partir de definições de fascismo, como a gente vai compreendendo, de movimento, de mobilização de massa, nacionalista, que coordena determinados meios para obter o seu fim político, de combate a qualquer traço revolucionário, que se converte, portanto, numa máquina de guerra, né, que é apenas reativa em defesa do capital, da manutenção do capital e dos interesses de elites. Né? A gente vê como ele funciona, mobilizando massas. A gente entende esse negócio. Depois, meu amigo, se a gente quiser chamar de qualquer outra coisa, não importa. A delimitação empírica do fascismo no contexto histórico dos países latino-americanos é em si mesmo uma tarefa muito complicada, obviamente. Em especial por quê? Porque implica em entender a relação desse nacionalismo que é subempregado, ou mesmo que é subserviente, ou que está debaixo do imperialismo. Então é um nacionalismo esquisitíssimo. É o presidente, ex-ocupante da cadeira presidencial, Jair Messias Bolsonaro, saudando e batendo continência para a bandeira estadunidense. Como um sinal patriota. Então é um fascismo. Extremamente servil, né? É um fascismo que, na verdade, ele está a serviço do imperialismo, nem do interesse nacional. É um fascismo, meu Deus do céu, canino, para não dizer outra coisa. Né? Se a cadela do fascismo está sempre no cio, na América Latina, o nosso fascismo inteiro ele é canino. Ele é o fruto disso. Tá? Ele é o fascismo canino. Entregue ali. Melhor amigo do imperialismo. O baixo nível é vira-lata, completamente vira-lata, de autonomia da ordem política impede em toda parte a eclosão de formas extremas do fascismo. No entanto, nessa mesma condição se acha a raiz da extrema difusão de traços e tendências fascistoides e especificamente fascistas, em diferentes tipos de composições de poder. Embora, com frequência, o elemento propriamente fascista apareça como uma conexão política, seja de uma dominação autocrática de classe, seja de um Estado burguês autocrático. Né? Então, seja uma classe que domina o Estado e opera de maneira fascista, seja o Estado que se converte em função deste fascismo propriamente dito, e ele já é a execução dessa classe. Né? Não há a identificação entre o grupo militar que controla o Estado e a própria classe. A identificação da elite com esse grupo. É possível também. Que é o que o Florestan está tentando entender. Gente, lembre-se, esse texto é de 1971. A gente só está argumentando junto com ele para começar a tentar instigar aí percepções sobre a realidade do nosso tempo. Nesse sentido, poder-se-ia afirmar que condições e processos externos à ordem política possuem uma relação funcional e causal com a proliferação de tantas manifestações embrionárias, quanto de variedades maduras de fascismo. Considerando-se os 20 países latino-americanos em conjunto, a contemporaneidade, na década de 70, de situações históricas não coetâneas revela um fenômeno chocante. Então vamos ver. Alguns países estão enfrentando situações estruturalmente similares àquelas que emergiram os Estados-nações, na Europa, né? Ou ainda aquelas em que a limitada integração nacional foi alcançada sob dominação oligárquica tradicional. O que ele está dizendo? Em alguns países, há similaridades com aquela construção de um Estado realmente nacionalista, ou de um movimento mais nacionalista. Em outros, não parece essa constituição desse Estado-nação mais forte e tal, não sei o que lá. É uma dominação de uma oligarquia tradicional que herda dos caudilhos, dos senhores, tal, explicitamente. Então não há um esforço de modernização propriamente dito do Estado e desse aparato todo. Outros países estão enfrentando os dilemas presentes do capitalismo dependente em um período de avanço industrial, de reincorporação às economias capitalistas centrais e de tensão com burguesias incapazes de preencher todos os seus papéis históricos como agentes de uma revolução nacional. Então, aqui ele já está empregando elementos que têm a ver com as tais das teorias da dependência
E ele fala, outros, no processo de industrialização e modernização de suas economias, estão sofrendo com os efeitos ou com os dilemas de serem uma economia dependente cuja burguesia está a serviço ou se beneficia de uma inserção periférica no mercado mundial. Então ela se insere produzindo matéria-prima, não querendo a revolução industrial, não querendo uma transformação da realidade nacional. É uma burguesia que vai se instaurar se adequando a um tipo de antimodernização econômica, contra a industrialização, contra esse tipo de processo. Só aceita à medida que potencializar a sua própria posição de privilégio. Então ela não tem o desejo de competir com as outras burguesias para ser uma grande burguesia nacional e o nosso país o centro do mercado mundial. Não, ela está satisfeita. Ela fala, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai ficar aqui na periferia mesmo. Já estamos estando bem. Não há necessidade de um projeto nacional. Esse é o ponto. Como casos típicos de cada um dessas três instâncias, né, Estado-nação, oligarquia tradicional e o dilema de uma economia dependente, né, é possível mencionar Haiti, Paraguai e o Brasil, ou a Argentina, na década de 70. No primeiro caso, a maximização de interesses, valores e estilos de vida dos setores dominantes prevalece de acordo com uma orientação extremamente particularista e tradicionalista, a despeito do aparato moderno de uma ditadura totalitária. Então, o Florestan está falando, tem a ditadura, por exemplo, no caso do Haiti, no caso, e que utiliza de uma estrutura tradicionalista e que consegue fazer valer seus valores sob a reprodução dessas estruturas, dentro de uma ditadura. É algo mais ou menos isso. Esses setores se opõem em algum tempo, seja uma comunidade de poder político entre iguais, o que poderia conduzir a uma transição para uma forma de dominação oligárquica, seja a participação social das massas, a qual poderia implicar algum grau de democratização política. Em consequência, a persistência do status quo depende de uma forma específica de despotismo, pela qual o caudilho, ou déspota, né, o herdeiro aí, como senhor oligarca tradicional dessa sociedade, se torna instrumental para o controle de estruturas de poder políticas e do governo pelos setores sociais dominantes. No segundo caso, os setores dominantes são organizados como uma oligarquia tradicional. Né? Então o pessoal já faz não tanto o caudilho e seu poder, mas é uma oligarquia que se negocia, que se senta à mesa. De proteger seus interesses, herdeiras propriamente de uma dinâmica de colonização específica. E estilo de vida através de um controle rígido do poder político e do governo. Eles restringem a participação social e se opõem à emergência de uma democracia de participação ampliada, vista como uma ameaça ao status quo. Então vai ter até uma certa participação mais reduzida. Ampliada não, é entre nós aqui. Seria o caso dessa oligarquia tradicional que ele está chamando a atenção. O terceiro, que é o que interessa para ele e para a gente, porque o Brasil seria esse terceiro, é o caso mais complexo. Os setores dominantes são diversificados e enfrentam clivagens internas. Tem disputa de elites e de capitais aqui dentro, até hoje. Vinculadas a polarizações de conflitos nacionais e a dominação imperialista externa. O papel desempenhado no imperialismo no Brasil é muito, muito importante e forte. Para a manutenção dessas elites, inclusive porque elas disputam entre si. Porque se houve um início de projeto de industrialização, há um projeto de sonho nacionalista, ou minimamente de desenvolvimento nacional. E não estamos falando aqui de revolução socialista e tal, dentro do capitalismo. Então há um grupo da elite que fala, se a gente desenvolvesse aqui nacionalmente, dava bom, hein? Dava bom para nós. Então esse grupo vai tensionar e não vai facilitar a dominação. O imperialismo, então, tem que agir mais forte. Ele tem que chegar mais duro. Olho no lance. Não pode ir só na bola. Ele vai ter que jogar sujo. Vai ter que catimbar. Então a gente sofre mais. Nesse sentido. Mas eles dispõem de condições para estabelecer, graças a composições civil-militares, uma política conservadora reacionária e para impô-la como uma articulação da hegemonia burguesa, abrangendo agentes internos e externos com seus respectivos interesses e orientações de valores. Ou seja, vai ter a necessidade do uso de uma força do Estado militarizada que vai se aliar aos interesses da burguesia que está sob os interesses imperialistas, e não junto da burguesia nacionalista, que tem algum projeto de desenvolvimento nacional. Então, esses militares, eles vão
atuar a serviço do imperialismo, conjugando diferentes grupos. E qual é a vantagem deles? Ter o uso legítimo da força. Então, em última instância, eles ameaçam que eles têm arma. Falar, mas na hora do vamos ver, a gente bota pra quebrar aqui. Poucas ideias. Inclusive porque a gente nem tem muita ideia, né? Cabeça vazia pra poxa. A gente só chega aqui com a arma na mão e gritando. Talvez aí com o uso de um paramilitar aleatório. Pode ser. Gente ligada à milícia. Isso quer dizer controle plutocrático do Estado e do governo, acima ou mediante processos politicamente legítimos, e a preservação do status quo através da violência institucionalizada e organizada, para manter a distorção permanente da democracia com participação ampliada e para impedir qualquer transição mais ou menos rápida, mesmo para uma democracia competitiva. É retardar a participação popular, retardar com que as pessoas possam tomar as suas decisões. Na década de 70, é claro ver isso e clara essa movimentação antipopular, antidemocrática, que bate no teto, tem seus limites, porque as pessoas continuam reivindicando, continuam lutando, continuam no esforço para ter direitos, né? Então a gente vai ter muito desses conflitos. E isso, gente, chega até a ser triste falar sobre isso. Isso se reflete hoje como resultado dos conflitos não resolvidos nos processos de transição para a democracia. Porque há um tipo de construção democrática que ela não é popular. E nem é fruto só da luta popular, é fruto de uma coordenação de ganhos e perdas dos dois grupos. E a gente sofre isso. Então a gente tem uma democracia neoliberal implementada em toda a América Latina, incluindo o Brasil, propriamente dito. É uma democracia que ela funciona dentro do mecanismo neoliberal. Só que esse mecanismo neoliberal não se adequa imediatamente ao modo como se estava desenvolvendo a economia sob a estrutura da doutrina de segurança nacional. Então, tem muito conflito, tem muita complexidade nessa dinâmica que a gente tem que ver, e que ele não é resolvido. Ele não é resolvido, ele se mantém. Tem um autor conservador chamado Chesterton, né? Ele é muito citado aí por pastores reformados, teólogos reformados, apesar de ser católico, e amado pelo pessoal do Brasil Paralelo, provavelmente. Porque deve ler o Chesterton também com as orelhas, né? Não lê com o olho, lê com a orelha ou com a nuca. E o Chesterton ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim... inclusive, acho que o nome do livro é O que há errado de um... Acho que o livro foi publicado no Brasil como isso, uma coletânea O que há de errado no mundo, algo assim, é o título do livro. E ele fala, olha, o grande problema da modernidade, né, e desse processo progressista moderno, é que ele acha que uma vez resolvido o problema, uma vez superada uma determinada situação, ela está superada para sempre. Passou o tempo e resolveu tudo. Você não precisa mais pensar sobre isso. Já está resolvido para sempre. Ficou no passado, ficou para trás. E é incapaz de perceber os movimentos de longa duração e de ver essas construções que têm elementos que não são apagados, né, da noite para o dia. Eles se mantêm, eles persistem. O fato de, num dia para o outro, alguém se hegemonizar, um movimento se hegemonizar, determinados valores conseguirem certos espaços, não significa que os seus rivais foram eliminados. De maneira nenhuma. Isso é uma ilusão, né? Porque o tempo passou, não dá para voltar. Porque o tempo passou, essas coisas ficaram para trás. Não, isso é uma ilusão. Os processos não se dão dessa maneira na história. Então, a galera imagina que já que passamos para a democracia, pronto, acabou, não precisa mais falar sobre fascismo, não precisa mais falar sobre a ditadura, não precisa mais falar sobre as violências que foram praticadas, sobre o projeto nacional. Tudo isso ficou enterrado no passado. Né? E mesmo dentro do âmbito mais progressista, de esquerda, sei lá o que lá. Falar de luta de classe é demodê. Falar de imperialismo é coisa do passado. A moda agora é outra coisa. A moda agora é namorar de outro jeito. Né? Então, é isso que tá. Não podemos cair nessa armadilha. O esforço era evitar a participação popular. E segue sendo. Porque participação popular, mesmo que seja dentro da ordem, que consiga fazer transformações, põe em risco privilégios, põe em risco posições de poder, põe em risco a ordem que beneficia determinados grupos tradicionais dentro do elemento capitalista, especialmente na periferia.
Nesses casos, condições e processos externos à ordem política determinam a reorganização do espaço político, com as funções correlatas e os usos livres que lhes são atribuídos. Entretanto, nos três casos, é evidente que a ordem política predominante subsiste sob intensa e permanente compressão legítima, entre aspas, segundo a concepção dominante, para a qual os privilégios são naturais, úteis e necessários. Qualquer semelhança, mera coincidência. E dinamizada por uma compulsão totalitária dos próprios setores privilegiados, que vão lutar por seus privilégios naturais, necessários, úteis, bons para a nação. Né? O capitalista. O capitalista ele faz um bem de gerar empregos, porque ele ama a gente. Ai, tem que ser muito trouxa. A natureza desse processo político tem diferentes significados e implicações estruturais variáveis em cada caso. Não obstante, ele envolve um dinamismo político que é universal e fundamental. Em todos os três casos, a ordem política é adaptada às condições demográficas, econômicas, culturais e políticas em mudança, e a adaptação sempre possui a mesma função básica. Qual é a função básica de todo esse processo, dessas adaptações, dessas transformações dentro da ordem ou extra-ordem, do movimento de uso do fascismo em prol da manutenção dos poderes privilegiados e que estão aliados ao imperialismo? Reconfiguração da ordem política para estabelecer novas posições de força, bastante fortes para garantir a continuidade ou aperfeiçoamento dos privilégios e o controle estável do poder, em todas as suas formas, a partir de cima para baixo. É basicamente mudar tudo para manter como está. Ou seja, vamos mudar a regra do jogo que conduz à nossa derrota para manter a própria estrutura da ordem, para manter o próprio jogo funcionando. A regra vai mudando de acordo com o interesse desse grupo que tem essa capacidade, que usa dessa força. É mudar tudo para manter como está. É transitar de uma democracia para uma ditadura por meio de golpe para manter as elites com seu poder e o tipo de extração de capital potencializado. É mudar a regra do jogo dentro do parâmetro democrático, como acontece em 2016, né? Um impeachment completamente ilegítimo, injustificado, mexe na regra, quebra o jogo para poder manter a ordem, para poder garantir o poder privilegiado de determinados setores da elite. Se foi em 1964, explicitamente com o golpe militar, a mesma coisa. A tentativa frustrada recente daquela quartelada tosca do 8 de janeiro, mesma fita. A gente quebra a regra formal para, no conteúdo, na realidade, manter as elites ampliando seu poder, ampliando seu capital. E a gente vai correr o risco, tá? Mais uma vez aqui, eu tô lendo esses textos, tô tensionando, eu não concordo com tudo que o Florestan escreveu nesse texto. Vários elementos acho que estão equivocados, mas o ponto é, em 2026, não gosto de fazer futurologia, acho que tá errado quem faz isso, mas isso aqui é uma tendência óbvia. Vai piorar. Nós estamos em fevereiro de 2025. Em 2026, se necessário mudar as regras do jogo para garantir que a elite se privilegiará sob o imperialismo estadunidense, eles vão fazer. Não está limpo e não será limpo. Nós estamos num momento de tensionamento de toda a estrutura do global. E para a manutenção do capitalismo, ele vai recorrer ao cachorro que ele tem na coleira, ao fascismo. Para manter a ordem, ele vai pegar o cachorro raivoso que tem na coleira, o fascismo. Lutero dizia, e acho que ele estava completamente equivocado, que o diabo era o cão raivoso sob o controle de Deus, na coleira de Deus. Assim é o fascismo, nas mãos da manutenção do capital. As elites capitalistas têm o fascismo como cachorro preso na sua coleira. A hora que viu que apertou, eles soltam esse cão raivoso para cima dos outros e tentam pegar depois. Mas sabe qual é o problema? No caso do cão raivoso, ele pode atacar o próprio dono. E aí as elites têm que se reconfigurar, como já aconteceu uma ou outra vez. Aí os liberais que, por ocasião, falam, mas vale a pena o fascismo. Depois se lasca e dão para trás. E vão correr para as asas, para os valores,
Para os interesses da classe trabalhadora, para ver se consegue fazer algum enfrentamento. De todo modo, o jogo não será limpo daqui para frente. Vai piorar. Muito. E a gente tem que levar isso a sério. Muito a sério. De todo modo, minha gente, trazida a boa nova, todo dia útil, até a vitória final. Você curte o tipo de trampo que a gente faz aqui, não esquece de curtir, comentar, espalhar a palavra por aí. E dá uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá tem maneiras de apoiar o meu trampo. É nóis, valeu!